Provavelmente se eu perguntar pra você hoje em dia se você já jogou algum jogo da LEGO, a resposta vai ser sim. Já que além da LEGO fazer ótimos jogos e que marcaram a infância, meu amigo, tem LEGO pra caralho! Em uma pesquisa rápida eu encontrei 62 jogos da LEGO. Desde jogos fenomenais como o LEGO Marvel Super Heroes 1 e o LEGO Movie The Game, porra, eu adorava esse jogo, ou jogos horrorosos como o LEGO Movie The Game 2. Que é muito ruim. E eu tô citando isso aqui porque muita gente pediu review dos jogos LEGO, mas eu não sabia do que fazer. Já que a gente tem alguns jogos que são sensacionais, outros que são meio bundas, tipo o LEGO Movie 2, mas mais ainda especificamente porque muita gente fala que eu só trago review de jogos de PlayStation 2, e que eu resolvi olhar um pouquinho mais na minha galeria e consegui encontrar um jogo pra ninguém reclamar que eu só trago review de PlayStation 2. LEGO Batman, um dos maiores LEGOs da infância de todo mundo. E que tem versão na Steam, então tecnicamente esse jogo aqui não é de Play 2. Ha! Então, sobre essa fala que eu acabei de dizer há 3 segundos atrás, eu não consegui fazer a versão da Steam rodar porque ela é uma merda e tive que rodar no Play 2. Mas enfim, antes de mais nada, eu acho importante comentar que esse jogo foi um dos primeiros jogos licenciados da LEGO. Mais especificamente sendo o 5º jogo depois do LEGO Star Wars 1, 2 e 3 e do Indiana Jones, que foi o único que não era de Star Wars, e aí sim veio o LEGO Batman. Antes disso a gente ainda teve 2 LEGO Harry Potter, que tecnicamente foram os primeiros jogos licenciados da LEGO, mas que com todo respeito não parece lá aquela maravilha de jogo, tipo, E ainda antes desses jogos licenciados, a LEGO já tinha arriscado fazer alguns jogos, como o LEGO Racers, LEGO Island, que são uns bem lembrados. Também teve o LEGO Rock Riders, que honestamente eu duvido que algum brasileiro conheça essa porra aqui, mas né, isso existiu em algum momento. E eu digo tudo isso pra falar que a LEGO já sabia um pouquinho fazer os jogos, mas foi só ali a partir do Star Wars que a grande e velha fórmula da LEGO foi criada. Fórmula essa que começou a ser utilizada em praticamente todos os jogos da LEGO a partir daquele momento, e o que fez o grande boom da LEGO acontecer. Além de ser também um dos motivos da galera ter começado a enjoar um pouco de LEGO, já que todos os jogos estavam seguindo basicamente a mesma fórmula, só mudando o universo. E pra você que não lembra o quão grave é isso, chegou um momento que a gente teve 3 lançamentos da LEGO no mesmo ano, o que fez com que a galera começasse a enjoar um pouco. A obsessão da LEGO em também colocar mais e mais personagens a cada jogo também fez com que as pessoas se afastassem um pouco, já que era muito maçante caçar tudo, a ponto de que, pra você ter noção, o primeiro LEGO Star Wars tem 56 personagens pra você desbloquear durante a campanha e nas missões. Já o último, que é o Skywalker Saga, já tem 422 personagens, sendo que muitos desses personagens são muito avulsos, tipo o Soldado Imperial, o Fleet Trooper. Quem é você? Por que eu jogaria com você e não com um cara que tem um sabre de luz irado? Isso e o fato da LEGO também ter aumentado muito os colecionáveis do jogo me deu uma brochada dos jogos recentemente. Até porque eu imagino que muita gente também gostava de fazer 100% em todos os jogos da LEGO, porque é uma coisinha muito relaxante, era tranquilo de fazer. Isso até começaria a colocar 422 personagens por jogo. E foi justamente por saudade desses momentos de poder simplesmente sentar e jogar um joguinho, fazer o 100%, que eu fiquei com muita vontade de rever um dos primeiros jogos LEGO que eu joguei na minha vida e que eu sei que marcou a infância de muita gente. LEGO Batman 1. Então já se prepare, pega uma coisinha pra comer, porque essa review vai ser bem longa. E claro, lembra aquelas coisinhas de youtuber, né? Deixar o like aí, comentar algum próximo jogo pra gente fazer uma reviewzinha que ajuda demais a engajar o vídeo. Lembrando sempre que os vídeos aqui do canal dão bastante trabalho, então eu queria agradecer ao nosso patrocinador oficial do canal. Pra você aí, meu amigo, largado na casa, sem fazer nada, coçando o saco, nem uma louça você lava. Eu sei que você não queria estar com essa CLT na mão, falando, cara, por favor, mano, eu não quero fazer CLT, mano, eu queria aprender a criar meus próprios jogos e viver disso fazendo jogos irados. Meu amigo, vem comigo que eu tenho a solução com o patrocinador oficial desse canal. O curso de desenvolvimento de jogos do Noneclass, que é simplesmente o maior curso de Game Maker do mundo. Pra você que não tá ligado, o Game Maker é simplesmente a engine onde foi feito jogos como Undertale, Hotline Miami, Katana Zero, e até eu já fiz meu próprio jogo usando o Game Maker. O curso também conta com um módulo focado em Unity, que é simplesmente a engine de Cuphead e Hollow Knight. Isso sem falar que ele já conta com mais de 100 horas de conteúdo e mais de 2.000 aulas curtinhas pra você aprender no seu tempo. Comprando o curso, você também leva de bônus um módulo de desenvolvimento mobile, publicação e monetização dos seus jogos e até um módulo de Game Jam, já que a melhor forma de aprender é praticando. Vários alunos já tiveram seus jogos lançados pra Steam, Mobile e até Nintendo Switch. E a melhor parte de tudo é o preço, porque clicando no link da descrição você leva o curso por 12 vezes de R$ 11,88, ou 119 à vista. Isso sem falar que o curso também tem acesso vitalício, certificado de conclusão no final do curso e uma comunidade enorme pra te ajudar a resolver suas dúvidas. Então tá esperando o que pra começar a criar seus próprios jogos com o Noneclass? Mais uma vez, muito obrigado ao None por patrocinar esse canal e agora sim, vambora pro vídeo. E meu amigo, essa intro desse jogo até hoje é simplesmente lendária. Mas enfim, a tela do menu simplesmente mostra o Batman em cima dos prédios e iniciando o jogo a gente tem a história desse game. E aqui é legal comentar que esse jogo ainda não tinha os personagens dublados que a gente tem nos jogos atuais. Eu sei que já faz tanto tempo que todos os jogos da LEGO são dublados e com vozes que é até estranho lembrar que antigamente elas não tinham, eram todas histórias mudas. Hello.
Vale a pena comentar que as dublagens não mudam muito o humor da LEGO, que sempre foi a mesma coisa, idiotinho e bobinho, mas claramente dá pra perceber que com a dublagem eles conseguem fazer histórias bem mais complexas, já que até mesmo esse jogo tem uma historinha super simples, mostrando basicamente que o Charada, o Coringa e o Pinguim conseguiram bolar um plano pra escapar do Asilo Arkham mais uma vez. E junto deles, eles também conseguem liberar vários vilões da galeria de vilões do Batman que vão aparecer como inimigo nas fases. E é aí, enquanto a cidade tá sendo tomada pelo caos em meio a todos os vilões da galeria, que o comissário Gordon, o chefe da delegacia da cidade, vê que só tem um jeito de resolver o problema, que é ativando o Bat-sinal. O Batman e o Robin, vendo o sinal, já sabem o que eles têm que fazer, e na galeria dos vilões a gente consegue ver o que eles estão tramando, vendo que o Charada tá com a ideia de invadir uma das instalações da cidade pra conseguir roubar ouro de lá de dentro, que pra esse plano funcionar ele ainda ia precisar de ajuda da galera que tava por ali, sendo esses itens um raio congelante que o Senhor Frio disse que vai ajudar, algumas plantas que a Era Venenosa fala que pode ajudar, uma super arma que fica na mão do Duas Caras, e por último o cara de barro acaba se responsabilizando por pegar a chave da instalação que eles vão invadir. Embora ele não tenha gostado, porque ele joga ser uma coisa mais legal, tipo um PlayStation novo, e dessa forma talvez um pouco anticlimática a gente começa a fase. Vale a pena comentar que antes disso a gente tem um loadingzinho que conta a história daquele vilão que a gente tá encontrando na fase. Eu definitivamente não me importo com isso, porra, o ator Basil Carlos se transformou no assassino cara de barro, porra, mano, que informação foda. Mas enfim, voltando pra fase, a gente vê que o Charada e o cara de barro conseguiram invadir o banco da cidade. Nesse momento, então, o Robin e o Batman já partem pra missão. E, meu amigo, essa primeira fase do Lego Batman é muito icônica. Provavelmente por ser a primeira e o que a gente mais repete mesmo, então aqui sem surpresa nenhuma. Mas ainda assim, até pra uma primeira fase, ela é realmente muito boa, já que ela explica exatamente o que a gente tem que fazer durante o jogo inteiro. Já mostrando os icônicos bloquinhos que ficam pulando pra gente saber que tem que construir ali. Além das icônicas roupinhas do Lego Batman 1, que eu tenho bastante coisa pra falar sobre elas, inclusive, mas calma aí. Essa primeira roupa que a gente pega com o Batman é a roupa de demolição, e serve pra gente explodir blocos prateados. A nível de força, ela não é nada demais, é basicamente só um traje da gente explodir as coisas. E como ela não muda quase nada na roupinha do Batman, só botando uma bola nas costas dele, se fosse pra deixar em uma tier list, eu deixaria ele no meio um legalzinho. Avançando um pouco mais nessa fase, a gente também tem mais uma roupinha, dessa vez pro Robin, e é o traje tecnológico. Sendo que essa roupinha dá pra gente a habilidade de acessar alguns painéis com o Robin e controlar algumas coisas a longa distância. E mais uma vez, por ser bem simplesinha, eu acho que num legalzinho tá de bom tamanho. É importante dizer que como esse aqui ainda era o primeiro jogo, as roupinhas aqui servem unicamente pra você resolver os puzzles. A partir do Lego Batman 2, elas já começam a ter alguns combos especiais, o que deixa bem legal a utilização delas, mas nesse jogo elas são bem mais limitadas. Mas enfim, usando o traje do Robin, a gente consegue avançar com o robozinho pra abrir a porta e chegar até a próxima parte da fase, aonde avançando a gente consegue encontrar o cara de barro, que é o vilão da primeira fase do jogo. Adoro ouro, galera. Eu adoro ouro. Inclusive é muito interessante perceber quanto curtas são as fases desse jogo, já que a gente já chegou no boss em papo de tipo 5 minutos andando. E mais curto que isso, simplesmente a batalha com o cara de barro, que você chega lá, dá 2 socos e ele já vai embora chorando. E enquanto ele foge, a gente consegue usar o traje de demolição do Batman pra conseguir explodir o ferro que tem nessa área e deixar com que a gente entre lá dentro. O cara de barro então vai se esconder pra gente não conseguir acertar ele, mas usando os batarangues a gente consegue ativar o sistema de gás desse banco e derrotar assim o primeiro boss do jogo. Mas a gente vê então que nesse momento o Duas Caras aparece na van dele e consegue encontrar o Charada que tava escondido, que consegue escapar graças ao cara de barro que passa uma rasteira no Batman. E já que o Charada é o cara dos mistérios e enigmas, ele acaba deixando uma pista pro Batman do que ele vai fazer e simplesmente desaparece junto com o Duas Caras. E antes de avançar um pouco mais nessa review, eu só queria falar o quanto esse jogo é interessante, porque ele apresenta muito bem a galeria de personagens do Batman. Eu sei que eu zoei falando que ninguém lê esses textinhos aqui, ninguém lê, foda-se. Mas as cutscenezinhas do jogo, mesmo sem ter diálogo, mostram muito bem a personalidade e a ideia dos vilões. E mano, é muito legal, eu não conheceria, tipo, o cara de barro se não fosse esse jogo. Completando a fase do jogo, então a gente desbloqueia o modo Free Play pra gente poder voltar naquela fase mais tarde, tentar caçar os itens que a gente não pegou. E além disso, a gente também vê os coletáveis que a gente conseguiu pegar naquela fase, como os Head Bricks, que são blocos de trapaça que dão algumas vantagens pra você durante o jogo. Vê também as roupinhas que a gente desbloqueou e vê os espaços de roupinhas que a gente ainda vai desbloquear. E o total de moedas que a gente pegou na fase pra poder voltar e comprar alguns itens depois. Curiosidade foda, o nome das moedas são Studs. Eu passei 20 anos da minha vida sem saber que essas moedinhas se chamavam Studs. Mas enfim, de volta ao jogo, a gente vê que enquanto o Batman patrulhava, ele acaba encontrando uma fábrica onde vários policiais estavam congelados. Iniciando assim a segunda fase do jogo e mais uma vez uma fase extremamente memorável. Para avançar nessa fase, a gente tem que construir mais um terminal pro Robin, dessa vez para conseguir o traje magnético, que é o traje do Robin que permite a gente andar sobre superfícies de metal dentro do game. Detalhe que eu queria encontrar um vídeo pra mostrar o quanto demora pra você ficar andando nas superfícies de metal no jogo, tem hora que até enche um pouquinho o saco. E enquanto eu pesquisava sobre isso, eu encontrei um canal de 324 inscritos ensinando a fazer um skip no Lego Batman, pulando todo um trecho que
que precisaria da roupa magnética. E caralho, mano, é muito foda ver isso aqui, só queria mostrar isso mesmo, tamo junto. Mas voltando pro jogo, embora você ande muito lento nas áreas de metal, eu acho o design dessa roupa muito foda. Nessa área, então, resolvendo o puzzlezinho do sorvete de deixar eles na mesma cor, a gente tem acesso à próxima parte do mapa, onde a gente tem mais um traje do Batman, que é simplesmente o traje planador. E é bizarro que o poder dessa roupa é simplesmente planar um pouquinho, que a essa altura do campeonato você já deve ter percebido, mas grande parte dos upgrades do jogo são extremamente simples. É simplesmente planar, explodir uma área, subir uma parede. Só que por mais simples que eles sejam, eles servem perfeitamente ao propósito dentro do jogo. E na verdade essa frase serve pra grande parte desse Lego, porque embora ele seja extremamente simples, ele serve o que ele precisa servir. Até vale uma curiosidade pra quem nunca percebeu, mas esse jogo é tão simples que as fases dele são divididas basicamente em 3 áreas. Um início, um intermeio e um finzinho. Onde basicamente no início você vai ter uma primeira área inicial pra você conseguir coletar alguns recursos, pegar bastante moedas e encontrar alguns coletáveis. Além de que na primeira área você também tem geralmente uma roupinha especial pra você conseguir avançar até a segunda parte. A área do meio é onde você encontra a roupa do outro personagem. E aí juntando a habilidade especial dos dois personagens, você consegue avançar até a última área, que vai ser uma boss battle. Um sisteminha tão simples que eu não tenho muita coisa pra comentar sobre as fases. Dá pra comentar sobre alguns cenários serem muito legais e marcantes, ou só feitos pra comer o seu tempo, tipo essa parte aqui. Emoção pura. Mas grande parte do jogo é simplesmente você tentar entender a lógica pra conseguir passar aquela fase, já que os jogos da Lego tecnicamente são um puzzlezinho gostosinho de jogar. Não sei se eu posso categorizar assim. Quer saber? Eu posso sim, mano. Puzzlezinho gostosinho. Aí, Enel, tá falando da roupa do Batman? Caralho, gosto dela, ela tem um negocinho roxo, dá pra deixar no foda. Mas enfim, avançando então dentro dessa fase, a gente consegue passar pelos puzzles e chegar até a área final, onde entrando na boss battle a gente vê que o Charada conseguiu pegar o raio de gelo que ele tava atrás e escapar, deixando o Batman junto com o Robin pra enfrentar o Senhor Frio. E eu preciso citar o quanto a batalha do Senhor Frio é uma bosta de jogar no single player, já que ele basicamente tem uma arma que te congela e dá hit kill, e o seu objetivo é tentar acertar ele com outro personagem enquanto o primeiro tá congelado. O problema é, no single player é uma merda de fazer isso, enquanto no multiplayer é a coisa mais fácil do mundo. E adivinha só, pra jogar multiplayer você tem que ter amigos, e não é uma coisa que eu tinha disponível naquele momento. O que torna a luta do Senhor Frio basicamente RNG de esperar até você finalmente conseguir... Olha, mano, na moral, olha o tanto que eu bati nesse cara até conseguir tirar um de lá e tu fudeu. Mas enfim, conseguindo bater nele, ele vai fugir, ficar escondidinho onde a gente não consegue alcançar ele. E a gente então pode construir um canhão de goma, que eu sempre achei curioso, a gente jogar uma bola roxa em cima dele, e aí ele volta pro mano a mano. A gente então vai lá de novo, desce o pau em cima do Senhor Frio, ele foge de novo mais uma vez, e resolvendo o segundo puzzlezinho, a gente finalmente consegue derrotar ele. E agora sim, com ele derrotado, a gente vê o Charada deixando mais uma pista, e finaliza então mais uma fase. Ah, caso alguém se pergunte o que é aquela conquista que eu peguei ali em cima, basicamente isso aqui veio do Retro Achievements, que é um site que a gente fazer conquista de jogos antigos, porque curiosamente os jogos antigos da Lego que vieram de PlayStation 2 não tem conquista nenhuma na Steam, e a gente então tem que dar nossos próprios pulos pra poder fazer o 100% do jogo. Mas enfim, voltando pro jogo, a gente vê que o Charada com duas caras tava comemorando que eles conseguiram pegar a arma de gelo, inclusive congelando as pessoas por ali, só que justamente isso acabou chamando a atenção da polícia da cidade. O Charada e duas caras então tentam fugir, mas o comissário Gordon acaba parando eles e conseguindo chamar o Batman. A gente então tem a primeira das fases de veículo do jogo, que eu sei que muita gente não gosta, porque, meu amigo, isso aqui é confuso demais pra uma criança. Nessa fase você basicamente tem que derrubar os carros do Charada e guinchar eles pra levar até o ponto do helicóptero. E é bizarro que eu digo como isso aqui era confuso pra uma criança, e eu passei essa fase em papo de 1 minuto, porque ela é muito pequena. E avançando essa área, a gente já chega na batalha contra o Duas Caras. E pra passar a batalha dele é literalmente a mesma coisa, a gente só dá tiro até ele capotar e leva ele até o helicóptero da polícia. E o engraçado é que essa fase é muito quebrada, porque como o helicóptero fica no mesmo canto, você basicamente fica dando tiro e puxando ele de volta e ele morre muito rápido. E aí, repetindo isso 3 vezes, a gente derrota o Duas Caras. E aí, sem a o Charada e Duas Caras tem que fugir a pé. No momento em que o Charada fica encurralado e ia ser capturado pelo Batman, uma sementinha aparece e salva ele, e a gente descobre que foi a Era Venenosa. O Charada então deixa mais uma das pistas dele e a gente finaliza mais uma fase. De volta na Batcaverna, o Batman acaba examinando uma das folhas da Era Venenosa. Com isso, ele pega a localização do Jardim Botânico onde a Era tá. Já no início dessa fase, a gente consegue pegar mais uma roupinha pro Batman, dessa vez a roupa de som, e essa roupa deixa a gente quebrar as áreas de vidro que a gente vai ter pelo mapa. Roupa bonitinha, azulzinha, acho que dá pra deixar num foda. Avançando pra dentro do Jardim Botânico, a gente consegue encontrar mais uma roupa, dessa vez pro Robin, dando esse o traje de atração que serve pra gente sugar esses bloquinhos que ficam pela fase. E aí, com os bloquinhos que você coleta, você pode ir até um terminal e montar algum objeto pra conseguir passar essa parte. E assim, sendo sincero, eu não gosto dessa roupa, eu acho ela muito colorida, muito feia. Então assim, pra mim ela vai no ranking. Tudo bem você gostar dessa roupa, eu aceito você ter mau gosto, mas nossa, mano, que roupa feia. Enfim, avançando por dentro da fase, a gente chega dentro de uma caverna, onde a gente consegue encontrar mais uma roupinha, que é a roupinha de calor do Batman, que por acaso é muito bonita, eu adoro o visual vermelho que ela tem, e que tirando isso só tem a habilidade de subir em lugares quentes.
Pelo menos é bonitinho, dá pra deixar em foda, mas... E por fim, avançando por essa fase, passando por dentro dos esgotos, a gente consegue chegar até a última sala. E chegando lá, a gente tem uma batalha contra a Era Venenosa. E embora a batalha dela pareça ser muito assustadora, porque tem plantas carnívoras gigantes, fazer na verdade é bem fácil, assim como todos os jogos da Lego. E pra passar, você só precisa construir uma bomba e esperar com que a planta coma, e com isso a Era vai ser lançada pra fora. E explodindo todas as plantas, a Era finalmente fica vulnerável e a gente pode vencer ela. O Charada que tava ali por perto acaba conseguindo escapar mais uma vez, e com isso a gente finaliza mais uma fase. Voltando na Batcaverna, a gente vê o Robin mexendo nas pistas que o Charada deixou, embora ele não seja muito bom em juntar as pistas. Mas nada que uma ajudinha do Batman não resolva, e eles finalmente conseguem identificar a estrutura, que o Alfred acaba identificando como o Banco Central de Gotham City. E, meu amigo, essa fase não sai da minha mente. Sempre que eu penso em Lego Batman, eu volto pra ela. Provavelmente porque eu era uma criança burra que não fazia ideia do que eu tinha que fazer e ficava 1000 vezes preso. O que eu confesso que se repetiu um pouco nessa fase, porque eu ainda não lembro muito bem o que eu tinha que fazer, então... E não só pela infância, mas toda a arquitetura dessa fase é muito legal, porque você tem que entrar dentro de um banco e você faz isso invadindo a janela dele. E conseguindo entrar lá dentro, a gente tem uma das fases mais épicas pra mim, que é quando Duas Caras dá um tiro em um tonel de lixo tóxico e infesta a sala com lodo, simplesmente derretendo tudo que tem na sala e ele andando no meio do ácido, se tornando uma batalha de mini-chefe que, porra... Que cena épica! Inclusive, eu só queria citar que eu amo Duas Caras, provavelmente porque essa fase é tão marcante que ela só fez eu adorar o personagem. Mas enfim, pra poder avançar nessa fase, a gente tem que construir um barquinho pra poder navegar por esse oceano de ácido. E descendo a porrada em cima do Duas Caras, ele acaba fugindo dessa sala e a gente pode ir atrás dele. E a gente tem então essa sala que até hoje eu acho extremamente bonita, onde a gente tem que apertar os botõezinhos pra conseguir avançar até a próxima área. E entrando dentro do cofre do banco, a gente finalmente encontra com o Charada e o Duas Caras. E obviamente, sendo um jogo Lego, não tem muito o que cobrar dessa batalha, é só você simplesmente ficar batendo quadrado em cima dos bonecos. E derrotando o Duas Caras, ele acaba fugindo, o que faz com que o Charada entre no meio da luta. E nisso a gente tem que construir uns painelzinhos pra refletir os tiros que ele tá dando na gente e conseguir destruir a arma dele. E nisso é só bater em cima do Charada até o momento em que ele foge e começa a usar os poderes de controle mental que ele tem pra usar o corpo do Duas Caras pra batalhar pro lugar dele. Pô, claro que isso é feito de forma extremamente simples, já que é um joguinho da Lego, mas ainda assim é muito divertido ver que eles tentaram fazer uma coisinha diferente. E por fim, com a gente então conseguindo vencer o Charada, a gente tem uma ceninha de todo mundo sendo levado até o Asilo Arkham, e assim os créditos começam a subir. E eu sei que nesse momento você deve estar falando, tipo, pera, quê? Não tinha mais, não? E sim, tem mais fases ainda, tem muita coisa pra gente jogar. Mas é muito legal lembrar que esse jogo era separado em campanhas, aonde a primeira é essa campanha do Charada que a gente acabou de jogar, e zerando ela, você tecnicamente zerou uma primeira campanha do jogo. Saindo dos créditos onde a gente tava, a gente volta até a Batcaverna, onde a gente pode explorar um pouquinho, encontrar alguns extras e coletáveis por ali. E pra ter acesso à próxima campanha, a gente tem que voltar até a Batcaverna, onde a gente pode escolher qual que é o veículo que leva a gente pra campanha. Onde, nesse caso, pegando o Bat-Barco, a gente vai até a segunda campanha do jogo, dessa vez focada no Pinguim, onde dentro do submarino do Pinguim a gente vê o Bane, o Crocodilo, o Morcego Humano, a Mulher Gato e o Pinguim, e eu percebi agora que todo mundo aqui tem a temática de animal, menos o Bane. E sendo o líder do grupo, o Pinguim explica o plano dele, que basicamente é usar os robôs pinguins que ele tem, pra com isso conseguir fazer crimes de todos os lugares do mundo, roubando joalherias a longa distância. Com isso a gente já vê o Pinguim usando toda a galera pra poder espalhar os robôs pinguins pela cidade. E com isso a gente inicia a primeira fase desse segundo ato, onde a gente vê a Mulher Gato conseguindo roubar um diamante. E assim que o Batman vê isso, ele já vai atrás dela, porque ele sabe que tem trabalho a fazer. Nessas fases, a partir de agora, as mecânicas dos trajes vão ser bem mais exploradas e você vai ter muito mais combos pra utilizar eles. Além de também ter muito mais trocas de trajes pra conseguir avançar pelo mapa. E avançando por essa fase, depois de conseguir resolver alguns puzzlezinhos, a gente finalmente chega na batalha com a Mulher Gato. E a mecânica de gameplay dela é super simples, porque é só você ficar batendo nela e esperando ela ficar pulando pela fase. E é só ficar caçando a Mulher Gato, espancando ela e a gente consegue passar. E a gente então vê o Batman tentando tomar o diamante da Mulher Gato, que fica tentando chavecar ele. E quando o Batman não cai no plano dela, ela acaba simplesmente jogando diamante no chão e acaba sendo pego por um dos gatos dela. Finalizando assim mais uma fase. Na próxima, inclusive, a gente consegue ver a Mulher Gato sendo presa. Maravilhosa cena. A gente vê então que a polícia da cidade tá chamando o Batman porque alguns bandidos começaram a aparecer pelos córregos de Gotham City. Com isso, a gente tem mais uma fase de veículo dentro do jogo, que aqui eu vou dar o meu ponto. Eu sei que muita gente não gosta das fases de veículo do jogo, mas hoje eu vou defender elas aqui. Que embora a gente não tenha os melhores controles de todos, tipo, isso aí que aconteceu, porra, elas ainda assim dão um ótimo respiro antes da gente ter que voltar e fazer mais uma fase do jogo. Já que mesmo sendo um jogo curto, ainda assim, ficar 6 horas na mesma coisa sem parar, dá uma enjoada. E por isso as fases de veículo dão uma boa respirada nisso. Tendo alguns puzzles bem mais bobinho, porque a maioria dos veículos pode só puxar ou jogar uma bomba. Por conta disso, essas fases são bem mais curtinhas, embora talvez você demore um pouquinho, porque ainda assim é meio difícil quando você é uma criança burra. Mas enfim, avançando nessa fase, a gente chega até a Boss Battle, onde a gente vê que a batalha vai ser contra o Pinguim e o seu submarino de controle remoto. E sobre essa Boss Battle, você pega tudo que eu acabei de falar e joga no lixo, porque eu odeio essa fase.
Pra poder causar dano no submarino do pinguim, você basicamente tem que pegar as bombas espalhadas pela fase e jogar em cima dele. O problema é que é muito ruim acertar essas bombas, já que o jogo te obriga a calcular a trajetória pelos fios. Tipo, cara, mano, eu tô jogando jogo da Lego, eu não tenho inteligência pra isso não, cara. Isso sem falar que a IA do segundo player também fica sendo burra pra cacete e ficando no meio do caminho da porra do mesmo. Vai tomar no cu, Robin. E aí, no fim, conseguindo acertar todas as bombas do submarino, a gente só tem que acabar com o resto da frota do pinguim e finalmente vencer essa boss battle. O Batman e o Robin então vão atrás do pinguim com o crocodilo e nesse momento o crocodilo acaba arrancando uma porta da entrada do esgoto e jogando em cima do Robin, matando ele de forma horrível. Ah não, mas o Robin tá vivo. Irmão, o Vitruvius morreu da mesma forma no filme do Lego, ou seja, claramente ele tá morto aqui. Bate piadas à parte, o Batman consegue remontar o Robin e o pinguim aproveita a situação pra conseguir escapar junto com o crocodilo. E a gente finaliza assim mais uma fase. O próximo nível então começa com o Batman descendo até os esgotos junto com o Robin pra caçar pelo crocodilo. E a coisa mais legal a comentar dessa fase é que a gente tem uma roupinha nova pro Robin, dessa vez o uniforme de mergulho, que é finalmente uma roupa realmente interessante porque ela permite você acessar muitas áreas que não tinha como passar antes. O que dá muita vontade de voltar nas fases e ver se tinha algum lugarzinho numa piscina que você podia ter entrado antes, mas não conseguia porque não tinha essa roupa. E acho justo comentar que por conta dessa roupa dá muitas possibilidades pra gente. Pra mim ela fica como a melhor roupinha do jogo, sem falar que ela também é muito estilosa. Avançando por essa fase a gente consegue construir algumas coisinhas curiosas no mínimo, tipo um jacaré irado. E o grande big boss da fase é o crocodilo. E que eu sei que muita gente gosta do visual dele nos próximos jogos da Lego, mas nossa, me dá uma saudade desse visual magrelinho aqui antes, nossa. E a batalha do crocodilo é a mais simples até agora, a gente bate nele, ele recua, joga coisa na gente e a gente repete o mesmo processo até matar. Com a derrota do crocodilo, ele acaba deixando escapar um bilhete que ele tinha pra poder ir até o zoológico, e aí o Batman já sabe o próximo passo do plano dele. Robin então faz uma dança ali muito foda, toma, 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 toma. E com o crocodilo preso, a gente finaliza mais uma fase. E iniciando a próxima fase, a gente justamente tem o Batman e o Robin indo até o zoológico. E uma fase que eu não sei porquê, mas eu só queria citar que eu adoro ela. Não sei dizer se é o clima de neve que ela tem, que me dá uma lembrança boa. A opção de você poder entrar na jaula do leão e tentar bater nele e o jogo te matar por você ter tentado matar um animal inocente. Ah, eu morro por matar animais. Que mundo bosta. Também tem o fato dessa fase ter um robô tartaruga, que eu sempre adorei esse robô tartaruga, ele é incrível. E de curiosidade interessante, enquanto eu fazia esse vídeo, eu também encontrei mais um vídeo, dessa vez de um cara ranqueando todas as fases do jogo. E o gringo aleatório que fez esse vídeo falou que essa fase aqui é extremamente boa, deu 1 milhão de pontos por causa disso, e eu só concordo com tudo, é isso mesmo, tá certo mesmo, gringo, isso. E avançando por dentro dessa fase, a gente muda drasticamente do gelo pra chegar em uma região pantanosa. Que eu ia comentar que essa mudança brusca não faz sentido, mas percebendo bem, na verdade a gente não vai pro pântano, a gente fica dentro de uma cúpula, que dentro do zoológico seria a casa de répteis, então os caras se preocuparam até nisso, botando uma cúpulazinha pra dar o detalhe, mano. Na moral, isso aqui foi muito bem pensado. Nessa área, entrando dentro do barco, a gente tem mais uma boss battle, dessa vez contra o morcego humano. E pra mim essa daqui é uma das batalhas mais criativas do jogo, porque pra conseguir atacar o morcego humano, a gente é obrigado a fazer uma vitrola pra conseguir jogar som em cima dele. E aí quando ele cair por causa do barulho, a gente consegue derrotar ele e finalizar mais uma boss battle. E com isso, o morcego humano é finalmente derrotado e a gente finaliza mais uma fase. Iniciando então mais uma fase, a gente vê que depois de muita pesquisa, o Batman junto com o Robin finalmente conseguiram encontrar o esconderijo do pinguim. Essa fase tem uma curiosidade bem interessante, que ela é extremamente curta, ela é basicamente uma tela só. Onde você inicia no começo da fase fazendo um puzzlezinho pra erguer uma ponte, depois a gente usa o traje de mergulho do Robin pra conseguir abrir uma segunda ponte, e a gente então já chega na boss battle, que é nada mais nada menos que a batalha do pinguim e da mulher gato. E que é bem bizarro quando você para pra pensar que a batalha do Charada é uma fase gigantesca, com um monte de coisa, uma mini batalha contra duas caras antes, e aí vindo pro segundo capítulo a gente tem literalmente uma tela e já vai pra boss battle. E a batalha do pinguim também é bem simples, a gente basicamente tem que ficar enfrentando a mulher gato, que fica atrapalhando a gente no meio do caminho. E usando a barra que tem no meio da fase, a gente consegue redirecionar os robôs bomba do pinguim pra conseguir explodir os geradores. E destruindo os 4 geradores dessa fase, o pinguim acaba descendo pro mano a mano e a gente consegue fazer um combate com ele. E aí, conseguindo derrotar o pinguim, a gente destrói a máquina dele, que acaba acabando com todos os pinguinzinhos que ele tinha espalhado pelo mundo. Com isso, mais uma vez, a gente vê todos os bandidos sendo levados até o asilo Arkham. E o Bane também tá aqui por algum motivo, tipo, a gente nem enfrentou ele. Será que tem alguma coisa aqui, hein? E com isso, a gente então finaliza o segundo capítulo do jogo. E agora, voltando então até a Batcaverna e pegando dessa vez a Bate-Asa, a gente pode ir pro terceiro episódio. Iniciando esse capítulo, a gente consegue ver uma galera no esconderijo do Coringa. Tropinha essa composta pelo Chapeleiro Louco, Espantalho, Mariposa, Coringa e, claro, que a Arlequina. Nisso, claro que o Coringa também aproveita pra mostrar o plano dele, que nesse caso é simplesmente tacar o terror em Gotham City. Vale a pena comentar que esse capítulo também tem uma cutscenezinha dos heróis antes dele começar, mostrando o que a galera tava fazendo na Batcaverna. Uma ceninha que eu adoro, que é o Alfred trazendo vários mísseis pro Robin, porque ele fica pedindo cada vez maiores e maiores, e no fim, quando ele traz uma bomba gigantesca, a bomba acaba simplesmente escorregando do avião e quase explodindo a Batcaverna inteira. Bomba.
Iniciando a primeira fase desse capítulo, a gente tem uma mecânicazinha nova dentro do jogo, sendo essa mecânica o carrinho que suga veneno, que deixa a gente passar por algumas áreas que a gente não conseguia passar antes. Usando ele, então, a gente consegue tirar veneno de cima das alavancas e poder passar para a próxima área dessa fase, onde a gente entra dentro de uma área que parecem as instalações do Coringa e que, visualmente falando, é bem legal. Eu gosto do visual dessa fase. E vale a pena comentar que essa fase aqui é longa pra cacete. Eu fui ver agora, são 8 minutos de arquivo simplesmente andando de uma parte até a outra. E aí, depois de todo esse momento, simplesmente andando pelo mapa, a gente finalmente acha uma portinha que leva a gente até o Chapeleiro Maluco. E que eu não sei se é porque ele é o primeiro inimigo desse capítulo, mas o Chapeleiro Louco é uma luta muito broxa, onde você basicamente só tem que bater no chapeleiro até ele fugir de você e ficar em cima de um alçapão. Com isso, você simplesmente sobe em cima de um botãozinho, ele cai no ácido e morre. Na verdade, não é tão fácil assim quanto parece, porque por algum motivo a IA do segundo player simplesmente não funciona nessa fase e fica completamente bugada por algum motivo. E por fim, metendo um socão no Chapeleiro Louco, a gente finaliza essa fase. O Batman e o Robin então levam o Chapeleiro Louco pra fora e lá eles conseguem só ouvir o helicóptero do Coringa indo embora na distância. Finalizando assim mais uma fase. Iniciando a próxima, a gente tem, na minha opinião, uma das fases mais criativas, onde a cutscenezinha mostra o Batman recebendo um alerta do Coringa, mostrando que ele junto com a Arlequina conseguiram capturar o comissário Gordon. E com isso eles mostram várias coisas que eles iam fazer com o Gordon se o Batman não chegasse a tempo, então essa fase a gente teria que chegar o mais rápido possível. E esteticamente eu também gosto muito dessa fase, ela me lembra por algum motivo muito o Alice Madness Returns, ainda mais porque ela tem toda essa pegada de circo e de parque de diversões antigos. A gente então corre pra poder passar essa fase, já que o Gordon tava em perigo, e chegando até a arena, a Arlequina aparece para batalhar com a gente. E a batalha da Arlequina é extremamente simples, ela só fica rodando e dando a volta na gente, e conseguindo bater nela, a gente finaliza a fase. Ela até consegue invocar alguns capangas no meio do combate, mas basicamente a batalha é só ficar rodando junto com ela. E conseguindo finalizar a Arlequina, o Batman tenta soltar o comissário Gordon e nesse meio tempo a Arlequina fica brigando com o Robin. O Coringa então aparece, mete bala pra cima da gente e a gente finaliza mais uma fase. A próxima fase então começa com o Batman e o Robin caçando o helicóptero do Coringa quando eles se dão de conta com um espantalho. E a gente então tem mais uma fase de veículo, dessa vez em um avião, e sim, é extremamente broxa que eles pegaram o vilão mais foda mentalmente falando pra fazer uma fase de veículo com ele que nem tem o gás do medo. E a fase em si é bem bobinha, realmente pegaram o espantalho pra bosta nesse jogo, botando ele só numa fase de avião genérico. Já que essa fase é bem curtinha, a gente avança bem pouquinho e já consegue chegar na batalha contra o espantalho. Aonde mesmo reclamando que a fase é meio genérica, afinal de contas você tá contra a porra do espantalho e não tem o gás do medo, sério, na moral, mano, você tinha que tirar 1000 pontos desse jogo. A boss battle ainda é bem divertida, onde você tem que tentar puxar o espantalho usando o helicóptero do Batman e depois usando o Robin você tem que tacar um míssil em cima dele. E o legal é que essa primeira vez que a IA bugada do jogo é útil ao nosso favor, com a gente conseguindo travar o espantalho e explodindo ele muito rápido. Explodindo então o avião do espantalho, ele acaba se chocando junto com o helicóptero do Coringa e a gente consegue ver os dois sobrevoando a cidade nos balõezinhos antes de finalizar mais uma fase. Iniciando a próxima fase, a gente já vê o Batman com o Robin sobrevoando Gotham City, quando o comissário Gordon liga pra gente falando que o mariposa assassina começou a atacar a cidade. A gente então tem uma fase no meio da cidade onde a gente tem que caçar o mariposa no meio do caminho. O elemento que eu sou obrigado a falar sobre essa fase é a maldita pista de discoteca, que, meu Deus, como a IA desse jogo nessa parte é burra. Sério, grande parte das vezes a IA do jogo funciona bonitinho, mas quando ela não funciona, é sempre pra ser o mais insuportável que dá. Enfim, conseguindo finalizar esse puzzle na pista de dança, a gente acaba invocando um super robôzão. E aí, usando o traje de tecnologia do Robin, a gente consegue controlar esse robão... E aí, usando o traje de tecnologia do Robin, a gente consegue controlar um robozão pra abrir passagem pra passar por essa fase. E avançando um pouquinho, a gente finalmente chega até a batalha da mariposa assassina. Aliás, essa que eu não sei se eu acho genial ou bobinha, porque você tem que acender uma lâmpada, a mariposa vai ficar voando em cima dela e você pode espancar ela depois disso. Provavelmente eu acho que seja mais bobinha do que foda, mas ainda assim eu tenho boas memórias dessa batalha. Voltando então a mariposa, o Robin tira um frasco de veneno pra matar ele logo. Mas antes disso acontecer, eles já percebem que tem alguma coisa estranha na frente do lugar onde eles estão. E a gente então finaliza mais uma fase. E no próximo nível, indo em direção até a catedral, o Batman já vê que o Coringa tá por lá. Chegando assim na última fase da batalha contra o Coringa e que, meu Deus, como essa parte é incrível! Todos os elementos dessa fase remetem perfeitamente à infância e por mais simples que esse jogo seja, porque muitos elementos são básicos, pega uma roupinha, história um lugar, os cenários são muito bem construídos. Mas enfim, avançando nessa fase, a gente consegue abrir uma janela da catedral quando a Arlequina aparece. Embora ela tivesse sido derrotada algumas fases atrás, mas calma aí, calma. Mas enfim, usando o canhão de água que a gente tem, a gente consegue derrotar a Arlequina, que faz com que ela fuja de volta pra catedral. E a gente então tem que entrar lá dentro pra poder caçar ela com o Coringa. E explorando um pouquinho e fazendo os enigmas que a gente tem nessa área, a gente finalmente consegue chegar até a batalha final, aonde o Batman consegue ver que o Coringa já tinha armado vários explosivos com tonéis de lixo tóxico pra poder explodir aquele lugar. E olhando um pouquinho melhor pelas instalações, ele já consegue ver que a Arlequina e o Coringa estavam lá dentro. Mas mesmo sendo a última batalha, essa luta ainda também é muito simples, onde a gente basicamente tem que dar um jeito de tirar o Coringa e a Arlequina de dentro dos sinos que eles estavam escondidos, e conseguindo fazer
fazer isso com os dois, a gente consegue fazer finalmente a batalha final, onde o Coringa simplesmente liga pros seus capangas e a gente tem a porra de um helicóptero gigantesco no meio da batalha. E considerando que todas as boss battles até agora foram extremamente simples e bobinha, isso aqui é muito legal de ter. A gente então tem que usar esses canhões de água no meio da fase pra conseguir destruir o helicóptero do Coringa. Com a queda do helicóptero, o Coringa finalmente vem pra porradaria mano a mano pra gente ter uma última batalha com ele. Batalha essa que também tem aquela mesma mecânica do Senhor Frio, de você ter que trocar de personagem, só que aqui é bem feito, só queria falar que eu odeio a batalha do Senhor Frio mesmo. Conseguindo então derrotar o Coringa, a gente finalmente zera o jogo. Na cena final, a gente vê o Coringa usando o choque que ele tem na mão pra conseguir eletrificar uma bateria, que faz o Batman e o Robin tomarem uma puta descarga no peito e serem mandados pra longe. E no momento então que o Coringa achou que tinha conseguido vencer aquela batalha, o Batman vê que vários morcegos estavam no céu da catedral, e usando o batarangue, ele consegue mandar todos pra cima do Coringa, que dá tempo suficiente pra polícia conseguir chegar na região e prender os dois. E a gente então vê mais uma vez o Asilo Arkham e todos os criminosos que a gente prendeu nesse capítulo presos por lá. Inclusive eu não ia me perdoar se eu não mostrasse a cena de Coringa tentando se matar com um tiro na própria cabeça. E é por fim que depois de toda essa jornada a gente finalmente finaliza o Lego Batman 1. Os créditos então sobem e a gente volta pra Batcaverna pra poder voltar e fazer o modo livre do jogo. Eu não ia me perdoar se eu não mostrasse pra você uma coisa maravilhosa que tem nesse jogo, que é você poder comprar a Batgirl e o Asa Noturna. E aí quando você volta pro modo livre pra poder pegar as coisas que você não tinha pego antes, você pode escolher pra jogar com a Batgirl, e o legal é que ela vai ficar no lugar do Batman, então você tem acesso até os trajes dele no jogo. Na minha opinião, os trajes com a versão da Batgirl ficam extremamente mais bonitos que a versão do Batman, principalmente o de demolição, porque dessa vez ele realmente muda alguma coisa no traje, ele fica todo preto em vez de ser o cinza normal que ela usa. E escolhendo o Asa Noturna, que é sim estiloso pra cacete, a gente também tem as versões dos trajes do Robin com o Asa Noturna, e que de novo são mais bonitos do que a versão normal do Robin, principalmente o traje de tecnologia. Eu simplesmente acho esse brancão maravilhoso. Nossa, lindo, homem lindo. E por fim, depois de toda essa aventura, esse foi Lego Batman. Mentira, é mentira, eu tô mentindo. Todo mundo sabe que existe a campanha dos vilões dentro desse jogo. Pelo menos eu espero que você saiba que tem a campanha dos vilões, tipo, senão você perdeu metade do jogo, literalmente. Mas enfim, caso alguém não saiba, existe sim a campanha dos vilões nesse jogo, e que na minha opinião é até melhor que a campanha dos heróis. E pra ter acesso a essa campanha, é só a gente vir na Batcaverna e puxar essa alavanca que a gente vai ser levado até Arkham Asylum, onde a gente tem simplesmente toda a campanha dos heróis, só que dessa vez ao contrário, vendo como os vilões chegaram até as fases dos heróis. Além das campanhas, em Arkham Asylum a gente também tem o criador de personagens, que é simplesmente o bagulho mais escondido no mundo desse jogo. Você tem que ficar fuçando um canto aleatório que vai ter uma salinha, e entrando dentro dela, plau, criador de personagem. Que eu tenho certeza que todo mundo na infância aproveitava pra se criar dentro do jogo, não tente mentir pra mim. Mas o que pouca gente sabe é que o criador de personagens tem 4 personagens secretos que só é liberado quando você faz 100% do jogo. Que obviamente eu vou estar usando uma gravação de internet, porque eu não tinha como fazer 100% do jogo em 2 dias que eu peguei pra gravar review. Mas os personagens secretos são a Caçadora, a Spoiler, o Máscara Negra e o mais foda de todos, que é o Azrael. Caso você esteja confuso de por que eles não apareceram no jogo, a resposta é bem simples. Eu não faço ideia. Brincadeiras à parte, nesses primeiros jogos da Lego, ela tinha o costume de botar personagens escondidos, como o primeiro Lego Star Wars, que tinha só o Indiana Jones pra você jogar no jogo. Já no Lego Batman a gente tem esse que eu já citei, e curioso dizer, mas eles depois apareceram em um outro jogo muito foda-se, que é o Lego Batman de DS, que olhando sim parece ser uma merda. E não só isso, mas parece uma merda. Por fim, eu acabei me criando aqui no jogo também, e posso dizer que, mano, eu sou um artista de Lego, olha isso. E esse bonequinho do Character Creator dá pra você ficar brincando com ele, usar ele pra repetir as fases depois, mas honestamente não importa tanto, e acho que dá pra gente voltar agora pra falar da campanha dos vilões. Onde a gente vê que a gente vai seguir pela história, dessa vez vendo como foi o lado dos vilões nessa situação. E a primeira fase dessa campanha a gente já vê o Charada e o Cara de Barro indo pra conseguir roubar a chave do banco. E eu simplesmente adoro tudo que acontece aqui, porque dessa vez a gente tem muita variedade de poder do que tá acontecendo. E diferente da campanha do Batman, onde a gente simplesmente usava os mesmos poderes toda hora e ficava trocando de traje, com os vilões eles puderam diversificar muito mais. É com o Cara de Barro, que tem super força e permite que a gente consiga erguer alguns objetos que tem esse negocinho laranja. Além do Charada, a gente consegue controlar a mente de alguns NPCs para poder abrir algumas portas pelo mapa. O que eu acho que faz eu amar ainda mais essa campanha é que ela é feita com muito carinho, porque a gente não tá nos mesmos cenários, são áreas completamente novas que remetem às primeiras fases. Além de que essas fases também são bem mais curtinhas, porque você tem simplesmente um objetivo principal e não tem que ficar fazendo as boss battles que o jogo apresenta. E a própria primeira fase já é um ótimo exemplo disso, porque assim que você chega no banco, você explode a entrada dele e a fase acaba, porque você já fez o que o vilão tinha que fazer. Onde no caso a gente tenta ver o Cara de Barro tentando roubar a chave e ficando preso, mano, ceninhas engraçadinhos da Lego, bonitinho, ui, ui, ui. E no fim a gente ainda vê que eles conseguiram roubar a chave, mas que o Cara de Barro acabou ficando porque ele queria muito pegar o ouro dessa área, e quando ele fica preso com o ouro, o Charada simplesmente vai embora e consegue escapar. Finalizando essa fase, a gente ainda desbloqueia eles pra poder usar depois no modo free. E que eu
não ia fazer isso porque esse vídeo tá ficando muito longo, mas... Foda-se, eu preciso fazer mais... Eu preciso de tier lists, eu preciso, cara. Mano, nossa, cara. Dito isso, eu preciso colocar o cara de barro no brabo, porque, nossa, a gameplay dele é muito legal. E dito isso, o Charada vai só pro aqui, porque eu acho ele uma bosta, ele só, tipo, controlamento. Nossa. Mas enfim, na próxima fase agora a gente tem uma gameplay com o Senhor Frio e o Charada em busca de roubar o raio de gelo. E nessa fase agora a gente consegue controlar o Senhor Frio, que é simplesmente o personagem mais da hora desse jogo. Os caras simplesmente escolheram o Senhor Frio pra ser o personagem mais forte de todos. Ele pode congelar a rapaziada, tem super força, consegue andar em ácido. E de brinde ele ainda tem uma mecânica única que só ele tem no jogo, que é de congelar alguns objetos. E enquanto isso o Player 2 é o Charada. Caralho, mano. Só quem já foi Player 2 na vida sabe como é você ser obrigado a jogar com a porra do Charada nessa fase. Dito isso, não existe mundo onde o Senhor Frio não é o top máximo da tier list e vai pro irado, foda-se. E enfim, avançando pela fase, a gente consegue chegar até a tela final, onde a gente pega a máquina de gelo e o Senhor Frio acaba ficando pra trás pra tentar descongelar os capangas deles que estavam presos nessa fábrica. Que não funciona tão bem porque... Caralho, mano, coitado. A gente então finaliza mais uma fase, desbloqueia o Senhor Frio pra poder usar nas fases extras. E indo pra próxima fase, a gente já vê o Charada junto com a Era Venenosa em busca de pegar o próximo item. E nessa fase então a gente tem a Era Venenosa pra poder ser jogada, que tem um double jump, assim como todos os personagens femininos da LEGO nessa época. Além de que ela também consegue andar por cima de áreas ácidas do jogo. E também tem uma mecânica única de poder fazer plantas crescerem pelo cenário. E aí de novo você tem o Charada que só vai lá e abre portas. Porra, mano, o seu player 2 nesse jogo era muito triste. Dito isso, você vai jogar muito mais de Era Venenosa nessa fase porque ela é muito foda. E, enfim, chegando na tela final, a gente faz algumas plantas crescerem e finaliza a fase. A gente então vê essa ceninha da Era plano no tronco. Lá ela. A Era então dá as plantas que o Charada precisa e resolve ficar por ali mesmo quando o Batman vai enfrentar ela depois. Finalizando assim mais uma fase e desbloqueando a Era Venenosa pra usar no modo free. Na próxima fase a gente tem o Charada conversando com Duas Caras sobre como eles vão conseguir roubar o raio destruidor. E eles simplesmente resolvem que vão invadir as instalações cavando um túnel pra dentro dela e assim a gente começa a fase. Sendo mais uma fase que eu tenho muita lembrança de infância, de ter passado muito tempo pra tentar entender o que eu tinha que fazer aqui. Além de que nessa fase a gente também pode jogar com o Duas Caras, que é um personagem que eu adoro jogar porque ele tem as armas e a arma do jogo dá hit kill nos bonecos, então é muito fácil pra limpar o mapa. Esse aqui o Duas Caras é tão foda que ele ainda pode nadar no meio do ácido e foda-se. O que eu não posso dizer o mesmo do Charada, porque eu tentei trocar pra ele e ele tava preso dentro do ácido, morrendo infinitamente, o que me deu soft lock e me forçou a resetar essa fase, que legal. Mas enfim, voltando pra fase, eu ainda assim amo o Duas Caras nesse game. Ele é um dos motivos de eu amar o Duas Caras como personagem de Batman, que pra mim ele é topo da tier list sim, eu não tô nem aí, mano. E se reclamar... Mas enfim, voltando pra essa fase, conseguindo passar dessa vez sem o Charada ficar bugado. E avançando até o final dessa fase, a gente consegue construir um super robozão gigante pra destruir os geradores dessa fábrica e conseguir pegar o raio da morte. Os dois então acabam conseguindo pegar esse raio, destrói um pouquinho as coisas e a gente finaliza mais uma fase, desbloqueando então o melhor personagem do jogo pra gente poder usar no modo free. E aí agora, com todos os itens reunidos, a gente pode ir pra última fase desse capítulo, onde a gente consegue ver todos os itens que o Charada pediu sendo utilizados pra eles conseguirem invadir o banco. Com ele usando o raio congelante pra poder criar uma ponte no rio, usando o raio destruidor pra destruir aquela ponte pra que ninguém consiga seguir eles, usar as sementes da Era pra conseguir criar uma trepadeira pra levar eles até o topo dos prédios, conseguindo então chegar até a entrada do banco, aonde a arma mortal acaba falhando e eles acabam tendo que dar uma segunda forma de entrar e a gente assim começa a gameplay. Nessa fase então nosso objetivo é arranjar alguma forma de conseguir entrar dentro do banco. Nessa fase a gente finalmente tem um pouquinho de amor pro cara que tá jogando de Charada, já que aqui a gente consegue construir uma máquina que deixa o Charada simplesmente pilotar um helicóptero a longa distância e explodir a porta do banco com um tiro. Isso é legal. A gente então consegue entrar dentro do banco. Lá dentro, construindo mais um robô gigante, a gente consegue arrombar a porta do cofre e finalmente finalizar esse capítulo. E acho que só pelo primeiro capítulo já dá pra gente perceber o quanto a campanha dos vilões, na minha opinião, é muito mais divertida que a campanha principal. Você deve ter percebido que essa campanha não teve fase de veículo, e isso acontece porque, assim como eu já comentei, as fases de veículo estão aqui pra ser um respiro de você não ficar sempre jogando com Batman e Robin sem parar. É uma coisinha pra diversificar sua gameplay. A campanha dos vilões você já tem tantos mais personagens que nem precisa ter essas fases de veículo, porque já é suficientemente diversificado. Sem falar pra um elemento importante que pelo menos eu joguei muito mais as fases dos heróis do que dos vilões, então pra mim as fases dos vilões têm um charme muito especial. E tem o Duas Caras, que acho que já é um elemento mais que importante, né? Mano, Duas Caras é foda. Mas enfim, finalizando o primeiro capítulo, a gente pode voltar até o Arkham Asylum e fazer o segundo capítulo do jogo. A gente então tem aquela cutscenezinha mostrando qual que era o plano do pinguim, de pegar os pinguinzinhos robôs, e inicia a primeira fase desse capítulo com o pinguim indo atrás de um carregamento de antenas super tecnológicas. Quem tá ali pra ajudar ele é o Bane, que é o cara que tinha aparecido na cutscene, mas não apareceu na campanha dos heróis. E inclusive sacanagem, porque o Bane nesse jogo aqui é um poço de carisma. E nessa fase a gente pode controlar o Bane, que pra mim é mais um dos melhores personagens desse jogo. Ele anda todo estranho, todo duro, ele pula, ataca igual um lutador de luta livre. Sem falar que ele também tem super força e também anda em cima do ácido. O que pra mim, foda-se, deixa ele no irado. Nossa, cara, o Bane é muito bem feito. E ele ainda consegue quebrar a coluna dos personagens, é verdade. Ele tem tipo a referência lá da capa do... Foda-se, ele vai ter um tiro só dele. Porra, o Bane é muito legal. Só que além disso, a gente também tem o Pinguim nessa fase, que diferente do Charada, é útil pra sua gameplay. O Pinguim consegue
explodir os blocos prateados usando os pinguinzinhos dele. Ele também tem uma mobilidade muito boa usando o guarda-chuvinha dele pra poder atravessar algumas áreas. Que em comparação com o Charada, que era, porra, só um boneco normal que controlava algumas coisinhas, o Pinguim é 1000 vezes melhor. E pra não falarem que eu não tô reclamando muito, eu acho que o final dessa fase aqui é extremamente broxa, porque a gente monta uma antena e a fase só acaba do literal nada. E aí, enfim, a gente consegue ver o Pinguim escapando do submarino dele, e no momento em que o Bane ia entrar, o Pinguim acaba traindo ele, deixando ele pra trás. E justamente por isso que ele não aparece na campanha dos heróis. Eu amo todo esse detalhe, como ele explica um negocinho que aparece só em outra cutscene, sem falar que a cutscene final do Bane também é muito foda, inclusive ele batendo a cabeça e ficando desmaiado. Mano, irado. E com isso a gente então finaliza mais uma fase, liberando o Bane e o Pinguim pra gente poder usar no modo free play. Na próxima fase a gente então vê o Pinguim conversando com a mulher gato no submarino dele sobre um roubo de um diamante. E na fase a gente então pode jogar com ela, que é uma personagem super simples, onde ela basicamente tem um double jump e também consegue interagir com alguns ambientes no cenário pra abrir portas com uma galera ali que fica gadando ela. Um personagem tão meh que eu acabei preferindo jogar com o Pinguim nessa fase do que jogar com ela, que basicamente deixa ela junto com o Charada no ok. Ainda vale a pena comentar que essa fase é bem legal, porque a gente tem uma mini boss battle contra um helicóptero da polícia no meio da fase. Helicóptero esse que morre de uma forma bem bucha, jogando um míssil pra baixo, a gente manda um míssil pra cima de novo e ele explode. E aí, conseguindo avançar mais nessa fase, a gente consegue invadir dentro do museu, pilotar um T-Rex esqueleto, que porra, os caras quiseram fazer uma fase foda do nada, que isso? E aí, no fim da fase, quando a gente finalmente consegue pegar esse diamante, a gente finaliza ela. O Pinguim, então, consegue pegar o diamante, a mulher gato rouba o diamante dele e foge. Nessa hora, então, ela encontra com o Batman e a gente finaliza a fase, desbloqueando, assim, a mulher gato pra gente usar no free play. Na próxima fase, então, a gente já vê que o Pinguim conseguiu ver a mulher gato sendo capturada e a polícia acaba encontrando ele, mas graças ao crocodilo ele consegue escapar dali de boa. Com isso a gente volta então pra mais uma fasezinha de veículo dentro do jogo, onde o maior destaque que eu posso dar aqui é que você consegue usar o veículo do crocodilo pra nadar em cima de áreas ácidas. Isso vai ser importante pra caso você queira voltar e fazer o 100%, mas como a gente não tá fazendo 100%, isso aqui é bem inútil, a gente pode pular. E pulando até o final da fase, a gente tem mais uma vez uma boss battle, dessa vez contra o mesmo barco que a gente tinha quando a gente tava fazendo a campanha dos heróis. E dessa vez a batalha é bem mais tranquila, porque o Pinguim tem mísseis teleguiados, então você consegue derrotar o inimigo muito mais fácil e finalizar essa batalha muito mais tranquilo. O Pinguim e o crocodilo então resolvem que eles têm que ir embora logo e a gente finaliza mais uma fase. Ah, e a gente desbloqueia também os veículos durante as fases, eu nem comentei isso na review inteira, porque eu acho que ninguém se importa, eu falei que as fases são importantes, não que elas são boas. E se na próxima fase a gente consegue ver que o Pinguim e o crocodilo estão recebendo uma ligação da mulher gato. E atendendo o telefone, os dois acabam zoando ela que ela foi presa e ela acaba negociando que se ela for solta, ela vai entregar o diamante que ele tanto quer. Nessa fase a gente joga com um crocodilo e que eu já posso falar que eu não gosto dele, ele é basicamente um Bane, só que piorado, e a gente acabou de jogar com o Bane, então não faz sentido já ter ele nessa fase aqui, o que dá perfeitamente uso pra categoria porquê na nossa tier list. E enfim, avançando por essa fase, a gente consegue passar de dentro dos esgotos até chegar na delegacia, e lá dentro, fazendo uma super bomba, a gente consegue bugar o crocodilo na fase, mas além disso a gente também consegue soltar a mulher gato e finalizar esse nível. A mulher gato então agradece, dá o diamante pro Pinguim, e o Pinguim passa a missão pro crocodilo e buscar o morcego humano, finalizando assim mais uma fase e liberando o crocodilo. E indo pra próxima fase, a gente finalmente tem a fase final desse capítulo, onde nosso objetivo é simplesmente tentar concretizar o plano do Pinguim. E a gente faz isso indo pela parte de trás da área que a gente tinha encontrado na campanha dos heróis, invadindo o bunker usando um carro de quebrar gelo, pegando um escorregadorzinho que leva a gente até onde acontece a batalha na campanha dos heróis. Inclusive vale a pena falar que essa fase é bem mais longa do que na versão dos heróis, que é literalmente 2 pontes e pronto, você chegou na batalha. E aí na base do Pinguim, o nosso objetivo é simplesmente ativar a máquina dele. Conseguindo ativar a máquina, a gente vê os robozinhos do Pinguim começando a ser ativados e finaliza mais um capítulo do jogo. E voltando uma última vez pro Asilo Arkham, a gente finalmente pode ir até o capítulo final do game. A gente então vê de novo o plano do Coringa de explodir tudo e matar todo mundo. A gente então tem a primeira fase do capítulo controlando a Arlequina e o Coringa. E talvez você não se lembre, mas a primeira fase do capítulo era pra ser com o Chapeleiro Louco, só que acontece que ninguém se importa com ele, eles botaram a fase com a Arlequina e fizeram mais que certo, ninguém liga pro Chapeleiro Louco. Mas enfim, voltando pro jogo, nessa fase a gente pode jogar com a Arlequina, que é muito ruim. Eu não sei onde foi o amor nessa fase, mas a Arlequina simplesmente dá double jump. É isso que ela consegue fazer. Convenhamos que transformar uma das personagens mais amadas do universo DC em simplesmente um pulo duplo, eu acho que só por isso ela merece estar na categoria de porquê na tier list. E além da Harley, nessa fase a gente também tem o Coringa, que é de longe um dos personagens mais legais de usar no jogo. Ele consegue eletrocutar a galera, eletrizar painéis elétricos, que só ele tem essa mecânica, e como ele tem 2 metralhadoras, ele consegue matar a galera muito fácil no jogo também. E justamente por essa gameplay super gostosinha que ele tem, eu acho mais justo ele ficar no irado. E enfim, avançando por essa fase, a gente consegue chegar até a última área dela, onde a gente tem uma cutscenezinha e encontra uma batalha contra o comissário Gordon. Isso é muito legal justamente por ser o Gordon, porque até agora todas as batalhas que a gente teve foi simplesmente contra
contra policiais. E aqui a gente tem um personagem de verdade, a gente tem o comissário Gordon pra batalhar. O que até é algo meio triste, porque a gente pode pensar que existe um universo alternativo onde na campanha dos vilões você enfrenta a Bat-família, podendo enfrentar a Batgirl, o Asa Noturna e tudo mais. Aí a batalha do Gordon é uma merda, tá? A gente tem que pegar um ursinho de pelúcia com um controle horroroso, soltar ele em cima de um negócio que ele explode. Nossa, a batalha é muito ruim, foda-se, ainda bem que não tem mais isso. Enfim, a gente vai lá então, consegue derrotar o Gordon, e enquanto ele tenta fugir, ele acaba sendo pego por uma armadilha do Coringa. E aí com isso a gente finaliza mais uma fase. E claro que a gente também desbloqueia a Harley Quinn e o Coringa pra poder usar o modo Free Battle. Indo então pra próxima fase, a gente tem de novo uma fase de avião dentro do jogo. Fase essa aqui que, meu amigo, é sensal que dói, mano. Foda-se, eu só vou pular. A gente enfrenta a polícia, uma boss battle bosta, que a gente só atira e ela explode. E é isso, mano. Essa fase é super esquecível. Iniciando então a próxima fase, a gente vê o Coringa e o Espantalho descendo de balão, já que o Batman destruiu o helicóptero deles. A gente vê então o que aconteceu com eles nessa hora, que na verdade eles caíram dentro de um museu. E com isso eu finalmente posso jogar com o Espantalho no jogo depois de tanto tempo, um dos personagens mais fodas do jogo. E ele é uma merda no Lego Batman até hoje, nossa senhora. É sério, é assustador o quanto eles simplesmente cagaram pra existência do Espantalho. Ele aqui é literalmente um personagem qualquer dentro do jogo, não faz porra nenhuma, nem no ácido ele consegue andar. É sério, a única interação que eu lembro desse boneco é que ele consegue abrir algumas portas. E só. Ele é a porra de uma chave. Na moral, mano, o Espantalho nesse jogo é decepção pura. Nossa, vai... Foda-se, foda-se. A gente então vai lá, finaliza a fase. O Espantalho é preso porque ele é um bosta e merece ficar preso mesmo. Nossa, mano, que boneco ruim. O Coringa então usa o gás do riso pra conseguir escapar da polícia. A gente finaliza mais uma fase e libera esse encosto aqui como personagem. Próxima fase então a gente já vê o Coringa caçando por algum capanga, já que o Espantalho foi preso, até que ele encontra com uma mariposa assassina. E mesmo não sendo o melhor dos exemplares de capanga, já vai servir porque ele tá querendo. E nessa fase então a gente controla o mariposa assassina, que é outro personagem sensal que dói. Até porque mesmo tendo asas, a única habilidade dele é planar só um pouquinho e que, mano, é bem frustrante. Pra mim, mais outro personagem que simplesmente tá na categoria de por que isso tá no jogo. Demais, eu acho que a única coisa realmente interessante que a gente tem nessa fase é um robô gigante do Coringa que sai dentro de uma caixinha minúscula crescendo de forma bizarra. E controlando essa coisa, a gente acaba destruindo uma frota da polícia e consegue passar de fase. Pela sorte grande, justamente a frota de Coringa destrói é onde a Arlequina tava presa. Então com isso ele consegue fugir com ela e o mariposa assassina acaba ficando pra trás hipnotizado pela luz do Batwing. E por fim, a gente finalmente completa essa fase, desbloqueia o mariposa pra usar no free play e pode ir pra última fase do jogo, onde a gente consegue ver o ponto de vista do Coringa invadindo a catedral. Eu queria falar que pra última fase do jogo, essa aqui até que é bem simples, mas cara, eu adoro o visual dessa igreja que a gente tem. Toda essa primeira área da catedral é extremamente bonita, viva, e até um negócio que a gente não vê muito na campanha do herói, porque a gente tá vendo a visão do Batman e tudo é cinza, trevas. Aqui é justamente o contrário, a fase inteira é bonitinha, o Coringa tem animações engraçadinhas pra fazer as coisas, a fase toda é bem mais clara e tem uma dualidade muito grande entre a parte dos heróis e dos vilões. Só que ainda assim eu acho que essa fase final é muito simples. A gente consegue voltar até aquela arena onde acontece a última luta e fazendo a mesma coisa que a gente tinha feito pra ativar os sinos, aqui a gente consegue ativar os geradores pra fazer com que a máquina do Coringa funcione. Até se me permitem falar, mas eu acho que essa fase final aqui, diferente da campanha dos heróis, é um pouquinho mais preguiçosa do que ela devia ser. Até porque a gente só vai lá, ativa os geradores e a fase simplesmente acaba. A gente então tem uma última imagem da Arlequina dançando junto com o Coringa até que a fase acabe e os créditos subam, porque a gente finalmente conseguiu zerar o game. E aqui vem um momento teoria minha, mas eu tenho quase certeza que esse jogo era pra ser ainda maior do que ele é. Aqui jogando não dá pra perceber muito bem, mas dá pra sentir isso, ainda mais nessa review, que parece que o lado dos vilões não tá muito bem completo. A gente tem basicamente só a história do Charada, que realmente tem uma historinha com início, meio e fim, várias cutscenes e ideias, e o resto é muito jogado. Principalmente a última fase, que é só construir um negocinho e pronto, você zerou o jogo, não tem batalha, não tem dificuldade. Eu sei que é um extra, eu entendo, mas ainda assim a gente sabe que podia ter tido alguma coisinha a mais, talvez se tivesse um pouquinho mais de tempo de produção. Mas ainda assim, zerando esse jogo, eu acho que ele é muito legal. Uma coisa que eu só senti falta foi dos upgrades, realmente. As roupas nesse jogo são muito simples. Na verdade, eu acho que nem merecia uma tier list, porque elas são muito bobinhas, muito básicas. O que eu lembro que não acontecia no Lego Batman 2. Eu lembro que as roupas lá eram muito mais bem pensadas, tanto que eu até pensei em jogar o Lego Batman 2, 3 e o The Super Villains pra deixar essa review mais completa. E na verdade eu fiz isso. Assim como eu fiz no vídeo do Bob Esponja, que eu peguei todos os jogos de PlayStation 2 do Bob Esponja e joguei o comecinho deles pra ver como é o jogo, eu também fiz isso com todos os jogos de Lego Batman pra ver como foi a evolução deles através das gerações. Claro, não consegui jogar inteiro porque eu tive uma semana pra fazer o vídeo, mas eu tenho muitas coisas interessantes pra comentar. Então, caso você não tenha deixado esse like ainda, por favor, amigão, deixa o like, deixa o hypar no vídeo que ajuda, compartilha com um amigo seu. E agora, vambora pra uma mini reviewzinha sobre os outros jogos da Lego e vamos ver, será que eles conseguiram melhorar com o tempo? E agora sim, pra mim falar de Lego Batman não tem como se a gente não falar sobre o segundo jogo da franquia, que é o Lego Batman 2. Vindo uma geração depois, o Lego Batman 2 já é simplesmente sensacional.
sensacional. Eu tenho muitas lembranças de ter jogado esse jogo há alguns anos atrás, só que eu não lembrava dele ser tão bom quanto ele realmente é. Nível de beleza, o jogo simplesmente ficou bizarramente mais bonito, até porque era uma geração nova, era um console mais forte. Mas o que mais me impressiona é a intro desse jogo, porque simplesmente no começo do game você enfrenta Arlequina, Charada, o Duas Caras, que trocaram o modelo dele e eu achei meio feio, que esse roxo, eu não sei, eu não gostei. E além disso, a gente simplesmente tem o Coringa logo na primeira fase. E ainda no final a gente tem uma cena super épica, porque quando a gente consegue prender o Coringa, quem aparece é simplesmente o Superman, mostrando que esse jogo também ia ter a Liga da Justiça. É sério, entre os jogos da LEGO, eu não lembro de outro que tenha um início tão foda quanto esse. O início desse jogo, pra mim, é simplesmente perfeito. Ele me dá vontade de jogar o jogo. Além de que esse jogo também deixou todos os trajes simplesmente 1000 vezes melhor, como a roupa de sensores do Batman, que deixa ele ver através de alguns objetos, além de conseguir deixar ele invisível pra passar de algumas áreas, o que deixa a roupa muito mais versátil. Além de também trazer a versão nova do traje de demolição, agora sendo o traje de força, que também deixa ele explodir os blocos prateados, mas além disso também dá super força pro Batman. E até a roupinha magnética do Robin ganha utilidades a mais, agora podendo imantar algumas áreas pra poder abrir portas que estavam fechadas antes. E tudo isso funciona muito bem nesse jogo. Eu sei que ele não é perfeito, eu lembro que o mundo aberto dele era uma bosta, mas eu tenho que dar o braço a torcer, porque na minha memória o Lego Batman 2 não era tão bom, mas assim que eu joguei, eu calei a minha boca. Alguma hora eu faço review disso aqui, vai demorar, já aviso, se inscreve aí então, ó, pode demorar uns anos aí, tipo 2, 4, 20, mas uma hora só. Jogo incrível, com uma das melhores intros que eu já vi em um jogo da LEGO. Eu vou ter que deixar em irado e alguma hora eu volto pra jogar isso aqui. E saindo desse jogo, a gente já vai logo pro Lego Batman 3, que é a continuação direta e que esse aqui eu joguei bastante e posso falar melhor sobre ele. Além de que ele apresenta uma mecânica nova, onde você pode trocar de roupinha quando você quiser, sem depender daqueles sinais no chão, agora é só você trocar à vontade. E sendo um jogo da LEGO, isso é muito bom, porque isso te dá liberdade no jogo. Você pode explorar melhor, você não fica dependendo de um sinalzinho no chão, e tudo se baseia mais em como você vai resolver aquele puzzle. Tendo dito isso, eu não sou tão fã desse jogo aqui. Ainda mais tendo jogado depois do 2, eu sinto que esse jogo tem menos coisas legais acontecendo. É uma opinião pessoal, você pode achar o contrário, mas o início desse jogo é bem mais sensal comparado com outro jogo. Ainda mais que a batalha do Batman Morcego, que era pra ser um negócio muito foda, é super lenta, e você não pode fazer nada pra conseguir melhorar isso. Mesmo sendo uma boss battle meio grandiosa, ela ainda assim pra mim é meio nada demais, é uma batalha que acontece e honestamente eu acho que o Coringa com aqueles helicópteros do primeiro jogo era mais divertido. Alguma hora eu posso dar uma chance de novo pra esse jogo, mas eu lembro que foi esse aqui que fez eu abandonar os jogos LEGO, principalmente porque ele tinha muita coisa pra fazer. E tinha o Planeta das Lanternas, que era... Nossa, eu odiava aqueles planetas. E a roupa de lanterna do Robin, que porra de ideia era essa? Definitivamente o Lego Batman 3 é um jogo, confesso que não tô com muita vontade de rever ele agora, mas o jogo tem sim seus momentos, eu adorava as fases do Adam West, que só tem aqui e são muito especiais. E por último vem o Lego DC Super Heroes, que eu confesso que me surpreendeu muito, porque eu tenho muito preconceito com os jogos atuais da LEGO, por eles serem muito fáceis, eles terem um visual que não me agrada, e na verdade eles terem se distanciado muito dos outros jogos, e ter que pegar 500 personagens por jogo, isso também me deixa muito enjoado. Mas eu me diverti muito com esse game, é que ele é o primeiro e até onde eu saiba, o único jogo da LEGO que você cria um personagem e joga a campanha com ele. No caso, como esse jogo é baseado em vilões, acabei criando meu próprio vilão, no caso o Irônio, o vilão que decepa o pinto dos inimigos, e depois usa seus próprios pintos pra atacar de volta. Foda-se, mano, eu achei engraçado demais fazer isso aqui. Inclusive, por não ser necessariamente um jogo do Batman, esse jogo também traz vários outros personagens e não fica preso na mesma coisa. Batman, Robin, e aí Liga da Justiça, e o Lego Batman 3, que é praticamente um Lego Liga da Justiça, porque eles quase esquecem do Batman naquele jogo. O DC Super Villains acaba tendo uma puta variedade de personagens por causa disso e que realmente me deu uma vontadezinha de voltar pra jogar em alguma hora. Ainda mais quando eu gosto de colocar raios laser saindo de salsichas para atacar meus inimigos, o que é muito foda. Pra falar a verdade, acho que a única coisa que eu posso reclamar desse jogo é que as fases são muito longas, mas isso foi uma coisa que a LEGO acabou adotando com o passar do tempo. E atualmente os jogos têm fases muito maiores e com muito mais coisa pra fazer. Infelizmente acaba deixando jogos um pouco mais maçantes e não dando tanta vontade de jogar hoje em dia. Ainda assim, pra eu que entrei achando que eu ia xingar esse jogo, ele me surpreendeu até demais e eu seria muito injusto se eu não colocasse ele como irado. E depois de tudo isso, acho que a gente pode voltar até o Lego Batman 1 e finalizar essa aventura. E sim, eu sei que é até meio estranho voltar pro 1 depois de a gente ter visto os outros jogos, porque tinha tanta coisa na tela e aqui ele é bem mais simples, mas ainda assim, eu adorei jogar o Lego Batman 1. Foram poucas reviews em que eu sentei, joguei o jogo e simplesmente terminei ele numa paulada só, e com o Lego Batman 1 foi isso. Eu ainda quero voltar a fazer o 100%, ele é muito, muito divertido. Sendo um jogo simples ou não, o jogo é muito legal, e a coisa mais importante é que ele me deu vontade de jogar os outros jogos. Eu acabei jogando os outros jogos depois, em algum momento eu quero voltar, agora não, os jogos da LEGO são enjoativos, então mais uma vez, algum momento aí, se você se inscrever no canal aí, você não perde, Mas por mais é isso, esse vídeo já tá ficando longo demais, então muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você quiser mais vídeo, vou deixar aí na tela uma última review. E lembrando que durante a semana os membros recebem spoilers, então caso você queira virar um membro aí pra tomar um spoilerzinho, eu agradeço, tá tipo, tá na estreia assim, vou mandar aqui, 100 membros, tô só avisando, assim, uma ideia, assim, Por mais é isso, mais uma vez, muito obrigado a todos os membros do canal que dão aquele apoio todo mês pra gente. Com um salve especial aos membros irados do canal: Polaco,
Flaco, RudYT, War, Tio Caribou, Lug, Pablo Isaac, Kirinou, Tel Salazar, sei lá moleque. E um salve especial pros membros insanos do canal Kaká Saive, Shabab SV e Fixal. Muito obrigado e nos vemos semana que vem em mais um vídeo.